Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa aqui é a aula de número 101 do Círculo, uma aula diferente, uma aula aberta. O que é que isso quer dizer? Significa que essa aula está sendo simultaneamente transmitida pelo nosso YouTube e também pela plataforma de estudos do Círculo. E hoje eu vou falar com vocês sobre três presentes que podem mudar o seu ano novo, potencializar o seu ano novo, transformar o seu ano novo. Quero comentar três ideias-chave, três conceitos que têm o poder, digamos assim, de nos colocar num outro patamar de consciência, de compreensão de nós mesmos, para tornar a nossa jornada espiritual um pouco mais madura, real e sem mimimi. Eu sou o Juliano Posati, você está no Círculo. Essa aqui é a aula número 101 da plataforma de estudos do Círculo. É um marco, né? A aula número 100 foi uma aula do próprio general Alfredo Moacir Uchoa, através do projeto StarTape, onde nós estamos recuperando muitas palestras do trabalho desse grande pesquisador da área da consciência, da área da exoconsciência, da ufologia, e que obviamente todos nós do Círculo temos muito carinho, um carinho especial por ele, porque sabemos que de alguma forma o nosso trabalho está conectado com o trabalho que ele começou lá em Alexandria. Mas gravar uma aula 101 assim, deixa a gente bastante feliz, porque são 100 aulas, mais de 100 aulas, vários módulos especiais dentro da plataforma, e essa aula nós quisemos fazer ela como uma aula aberta, como uma espécie de presente de final de ano. Aliás, nessa aula, eu não quero apenas falar um presente, eu não quero apenas te dar bom Natal, bom Ano Novo. Não, essa aula aqui é uma aula que traz 3 presentes, 3 presentes para mudar. Vou colocar aqui, mudar o seu ano novo. Porque, gente, por que a gente chama de ano novo se a gente sempre faz a mesma coisa, né? Por que a gente chama de ano novo se a gente sempre tem a velha opinião formada sobre tudo? Por que a gente chama de ano novo quando, na verdade, a gente tem sempre os comportamentos velhos e aí a gente fica com aquela sensação de que nada mudou, de que nada está melhor, de que nada avança e aquele marasmo e coisa e tal. Então, hoje, ao longo dessa aula, nós vamos ter 3 presentes que vão trazer essa ideia de como fazer realmente um ano novo. Como realmente ter uma vida nova? Como realmente construir um mundo novo? Como é que eu posso olhar para isso? São 3 presentes. Eles podem mudar o seu ano novo, eles podem mudar a sua vida, eles podem mudar a minha vida, eles podem mudar a nossa vida, o nosso mundo? Podem. Depende do nosso engajamento, do nosso envolvimento com ele. Depende de quando, como e de que forma nós vamos abrir esse presente e incorporá-lo na nossa vida. E eu fiz um subtítulo aqui, sobre esses 3 presentes. Jornada espiritual, e eu quero completar aqui com você, Jornada espiritual. Madura e sem mimimi. Jornada espiritual madura e sem mimimi. Esses presentes
eu separei dessa noite, na verdade, incrível, né? Porque o conhecimento está em todo lugar e quando você começa a desenvolver uma habilidade de contemplação, ou seja, uma habilidade de transcender a forma para alcançar a essência e permitir uma assimilação essencial dentro de você, isso é a contemplação. Eu contemplo uma árvore, por exemplo, mas eu não estou enxergando somente a árvore, os galhos, os frutos, etc. e tal. Não, a minha visão física vai até a árvore, mas a minha visão espiritual, a minha assimilação espiritual, ela vai para além daquela árvore. Ela começa a ver o símbolo. Ela começa a ver, por exemplo, que quanto maior é a copa, mais profundas são as raízes, que as raízes nem sempre estão à vista, estão assim visíveis, elas não chamam atenção, mas elas têm um papel estruturante. Da mesma forma que as raízes buscam os nutrientes, os sais minerais, a água necessária para fazer aquela copa brilhar e buscar o sol e transmutar toda aquela energia. Não, as raízes estão lá embaixo também. E muitas vezes você olha para essa árvore e você começa a perceber que você precisa criar raízes mais profundas, raízes interiores, você precisa fazer um trabalho oculto, que não é um trabalho para todo mundo ver, não é um trabalho para você sair por aí falando dele, não, ao contrário, é um trabalho oculto, quieto, silencioso, mas que vai buscar lá no interior, lá no seu profundo, os nutrientes necessários para que quando você se ponha diante da luz, você tenha material dentro de você para que a luz opere transformações, transmutações, para que ela mude. Veja só, uma árvore, como é que pode, não é? Só de olhar para uma árvore você contempla uma riqueza infinita de assimilações essenciais. Por quê? Porque por trás de tudo aquilo que está na nossa realidade, há uma realidade maior, há uma realidade modeladora e através da realidade física nós somos capazes de chegar e assimilar essa realidade modeladora. E quando nós começamos a nos conectar com essa realidade modeladora, nós começamos a descobrir qual é a ordem que comanda o universo. Nós começamos a descobrir qual é o fluxo da energia criativa e criadora. E quando você percebe e incorpora esse fluxo da energia criativa e criadora, você assume o poder dentro da sua vida. Veja só que coisa interessante. Por que eu estou propondo jornada espiritual madura e sem mimimi? Lembra do mimimi dos Muppets? Meu Deus do céu, como se tem mimimi, não é? Como se tem mimimi. Primeiro, jornada madura. Gente, porque é conversa de gente grande, né? Conversa de gente grande. Quando nós entramos no caminho espiritual, nós muitas vezes nos enroscamos, não é? Com antigos paradigmas. Não sei, por exemplo, eu não sei como é que isso aconteceu com você, tá? Mas vou me explicar melhor esse mimimi. A gente está numa sociedade meio estranha hoje. Você sabe isso, né? Nós estamos vivendo epidemia de fobias, que na verdade são menos. Epidemia de culpas, então a pessoa se culpa, se cobra, se joga para baixo, se aprisiona, etc. e tal. Crise de ansiedade, então a Organização Mundial de Saúde já está dizendo que vai ter uma epidemia de ansiedade. Veja bem, epidemia de ansiedade. Viva o Rivotril aqui, né? Viva Rivotril. Depressão, estresse, fora a sensação de lost, de perdido. A aceleração que a conectividade trouxe para os nossos dias nos faz ter uma percepção de que temos menos tempo, porque estamos sempre conectados. Então estamos sempre fora do nosso estado de presença, do nosso lugar, de onde nós estamos de fato aqui, do nosso corpo. Porque a gente está sempre no WhatsApp, então a gente está sempre conectado com alguém, a gente está sempre respondendo e-mail, a gente está sempre numa rede social, a gente está sempre fora do eixo. E quase sempre, ou a gente está falando de coisas que passaram, ou a gente está falando de coisas que virão. Ou então eu estou preso na amargura do meu passado, em erros e culpas e coisa e tal, e arrependimentos, e por que eu fiz aquilo e não sei mais o que. Ou eu estou preso no futuro, o que eu vou fazer agora, porque eu tenho que ir na casa de alguém, tenho que visitar alguém, eu vou fazer tal coisa, porque como é que eu vou pagar as contas esse mês? A gente está sempre deslocado no espaço-tempo. E cada vez mais, com mais conectividade. Veja só que coisa interessante.
nós estamos desconectados do nosso presente, que é nosso estado de presença, é o grande gift, é o grande presente, não é? O grande presente da consciência é estar presente, é estar ancorado aqui, agora, viver aqui, agora, se abastecer do aqui e agora. Porque o aqui e agora nos energiza, o aqui e agora nos coloca no fluxo. Nós não fomos desenhados para ficar no passado, nós não fomos desenhados para ficar no futuro, nós fomos desenhados para viver o aqui e o agora, o estado de presença. O estado de presença é plenitude. À medida que eu fico preso no passado ou preso no futuro, eu, ao invés de concentrar energia, de concentrar poder em mim, eu desloco esse poder. O passado e o futuro, a nossa conexão mental com o passado e com o futuro fazem esvair o nosso poder. Então a gente está sempre ou amargurado com o passado, sentindo culpa pelo passado, ou preocupado com o futuro, tendo medo do futuro, se angustiando pelo futuro. Duas portas de energia, dois alçapões, assim, duas portas que drenam a nossa energia no sentido passado e futuro, culpa, medo. E nós não avançamos, nós vamos nos sentindo drenados, ou seja, nós não assumimos o presente que é estar no presente. E pior, estamos com toda a possibilidade de conexão global. O que nos potencializa uma série de crises e sentimentos e dificuldades que o novo século está trazendo para a gente. Essa sensação de lost, estou perdido, né? Não sei o que fazer, não quero fazer alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa para fazer, mas não sei, e não sei mais o que, e não consigo sair desse quadro, não é? Eu até tento, mas isso me prende, isso vai drenando as nossas energias. É uma sociedade estranha, não é? E no meio dessa sociedade estranha, do mesmo jeito que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ou seja, a palavra essencial assume uma forma temporal e caminha no nosso meio para estabelecer o que seria o plano de fundação ou de constituição de uma nova sociedade, de uma sociedade alternativa, como diria o Raul. No meio dessa sociedade estranha nasce uma sociedade alternativa, não é? Eu considero um pouco de agravante, porque veja só, nós estamos num processo, muitos estão vivendo um processo que se chama despertar, o processo que se chama expansão de consciência, ou seja, eles vêm, nós viemos, você veio, eu vim, todos nós, a gente veio dessa estrutura aqui, ó. De estresse, de pressão, de depressão, de sensação de culpa, de não conformidade, mas eu não aguento mais religião, isso não faz mais sentido para mim, não faz mais sentido eu ter que sentar num lugar, ficar lá olhando e falando, cara, o que o cara tem para dizer para mim, o que o cara acha que eu tenho que fazer com a minha vida, o que ele acha que Deus mandou ele achar que tem que fazer na minha vida, eu tenho que ficar lá sentado olhando, falando amém, 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 canta, bate palma, sai, paga um negócio e é isso, e daí você paga terapia, e aí não sei mais o que. Todos nós vivemos essa vida. Você não pensa que eu estou aqui assim, nossa senhora, Posati tá nada. Posati faz cocô e xixi que nem você, peida que nem você, ronca que nem você. Posati passa pelas mesmas coisas que você. Tudo igual, não muda nada. Não muda nada. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós viemos desse turbilhão que está a nossa sociedade e começamos a passar por um processo de despertar, de expansão de consciência. De repente vem um conhecimento, a gente acessa uma ideia nova que encaixa como uma peça de quebra-cabeça dentro de nós. Essa peça de quebra-cabeça começa a aglutinar outras peças ao redor. Sabe aquela pecinha-chave, né? Geralmente é o olho do cara, assim, né? O olho da Mona Lisa. Você bota e fala, aqui está o olho. Então aqui ao redor vai estar o rosto e tal. É uma peça que aglutina, não é? Ela começa a reorientar o posicionamento de todas as outras peças. Isso é o processo de despertar, de expansão de consciência. De repente você acessa uma nova ideia,
sei lá, o contínuo da vida, por exemplo. Pô, se o contínuo da vida, aí você começa a ver pesquisa científica, você começa a ver, pô, o negócio não é por aí. Às vezes até mais, né? Experiências paranormais, experiências mediúnicas, espirituais. Quanta gente passou por isso, estava lá no meio do bem bom, entre aspas, né? Zoando, aproveitando tudo, e aí, pô, tem uns amigos que falam que gostavam de chegar em casa e brisava, sabe aquela coisa, né? Dar um tapa na pantera e não sei mais o que, bababá, até que um dia eles chegaram e eles começaram, foi meio exagerado, eles começaram a ver a situação espiritual da casa, no meio da brisa, olha que coisa, brisa, no meio da brisa começaram a ver como é que estava a situação espiritual da casa, com larvas, com coisa, era uma coisa nojenta, eles se sentiram assim num verdadeiro sepulcro dentro da casa. Pô, peraí, aconteceu alguma coisa, vamos ver. E começaram a pesquisar, e aí atrás você vê uma experiência que gera esse processo de expansão de consciência. E aí você começa a ver na tua vida os tais os contrastes, né? Ah, o contraste, maravilhoso o contraste. Você começa a ver que os antigos dogmas não tem nada a ver com a nova consciência que você estava gerando. Você começa a buscar um outro caminho. Lá, não quero mais consumir produtos que sejam fruto de trabalho escravo, não quero mais consumir produtos que sejam cruéis com os animais, não quero mais consumir alimentos que não sejam bem preparados, não quero mais trabalhar para uma indústria que não faz mais sentido para mim. Quanta gente me procura muitas vezes para dizer, Juliano, eu sou empreendedor, eu decidi empreender porque eu trabalhava num lugar que não faz mais sentido, eu não quero mais vender, sei lá, não quero mais vender medicamento que gere dependência, eu acredito numa saúde integral, num outro jeito de ser, ou então não quero mais trabalhar para a indústria da publicidade, não quero mais fazer propaganda de bebida alcoólica, não sei. Várias coisas. A nova consciência começa a nos colocar num outro rumo, começa a nos dirigir para um outro rumo. Deixa eu virar aqui. O lance é que a pessoa... Peraí. Vou virar a página. O lance, gente, é que quando nós começamos a nossa jornada a partir do nosso despertar, se você está aqui nesse canal, você está assistindo aqui a programação do Círculo, está assistindo essa aula do Círculo, se você está dentro da nossa plataforma, ou se você só acompanha a programação aberta no YouTube, você provavelmente passou por um processo de despertar, um processo de expansão de consciência, um processo de falar, opa, a realidade não é só isso, não é só isso que eu quero, tem muito mais, vamos em frente, vamos em frente. Ligou a geladeira bem no meio, faz parte. Só que, uma coisa, toda jornada que nós começamos, e jornada é movimento, né? Jornada é movimento. No Círculo a gente fala que conhecimento gera movimento, movimento gera transformação. Toda vez que a gente acessa uma nova ideia, a gente se põe numa jornada de buscar um novo sentido, um novo rumo, um novo direcionamento para a nossa vida. Toda jornada exige elaboração mental. O que é essa jornada? O que é percorrer um caminho espiritual? E por que é tão importante percorrer essa jornada de maneira madura e sem mimimi, como eu falei na outra página? É tão simples quanto isso. Ó. Toda jornada vai exigir elaboração mental. Eu estou meio assim estou tentando não usar termos que fiquem remetendo a gente a doutrinas específicas, religiões específicas ou coisas do tipo. Porque você fala assim, mas é um caminho de iluminação, aí eu vou lá para o budismo. Não, isso aqui é a ressignificação, aí eu vou ficar caindo muito em psicologia. Isso aqui é a reforma íntima, meu Deus do céu, reforma íntima está aqui também, né? Isso aqui é o caminho da santidade, por exemplo, tem várias coisas. O lance é o seguinte, não quero usar termos que nos remetam a ideias assim
fechadas num circuito doutrinário, porque o conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, não estou falando de uma doutrina em si, estou falando de todo o conjunto, de um diálogo de saberes que envolve todas as escolas do conhecimento humano. Uma escola não tem mais valor que a outra, ela só tem um outro ponto de vista, e esse ponto de vista enriquece o seu ponto de vista. Por isso que tem aquela citação famosa do Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não dá, você vai para um buffet, você não vai comer só jiló, não precisa comer só jiló todo dia. Eu adoro jiló, como jiló de manhã, jiló à tarde, jiló... Mas, cara, tem um buffet inteiro para você comer. Não, mas eu sou da pureza do jiló, Jiló é a minha vida, jiló é o que eu curto, é jiló. Estranho, né? Fica estranho. Então, por que você vai ficar num lugar ou numa coisa apenas? É legal a gente... E eu encontrei esse termo elaboração mental, porque ele faz muito sentido para mim a partir dos conhecimentos herméticos que a gente teve um módulo bem bacana, tem um módulo bem bacana dentro da plataforma do Círculo sobre hermetismo, mas porque tudo está dentro da nossa mente, tudo é a forma como a nossa mente processa a experiência da realidade em que a gente se sente viver. Porque nós nos sentimos viver nessa realidade, mas na verdade a vida de verdade, a vida maior, ela está apenas expressa nas linhas do espaço-tempo, expressa aqui nessa realidade física. Mas essa realidade física não traduz exatamente o que nós somos, não é? Traduz uma experiência, uma manifestação histórica do nosso eu, do nosso verdadeiro eu. E se o nosso verdadeiro eu é mental, se o nosso verdadeiro eu é esse espírito dentro da mente do todo, dentro da mente do Pai de todas as coisas, se tudo é mental, se tudo é de alguma forma mente e consciência, se é ela que avança, me faz muito sentido que toda a jornada exija elaboração mental. O que é elaboração mental? Elaboração mental é a reorganização da forma como nós experimentamos a realidade a partir da transformação causada por novas ideias dentro da nossa mente. Vou repetir. Elaboração é essa transformação, essa mudança do nosso ponto de vista, da forma como nós experimentamos a realidade que nos cerca a partir dos movimentos que o novo conhecimento, que as novas ideias vão gerando dentro de nós. Entra uma nova ideia para você. Você começa a reorganizar a tua mente, a forma como você se comporta, etc. e tal. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Você descobre, ou você lê uma pesquisa que vai dizer que se você fica irritado, toda vez que você fica irritado, você desprende uma certa vibração, e essa vibração, repetidas vezes, no teu corpo vai gerar provavelmente algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, algum tipo de cancro, coisa do tipo. Então, a repetição daquele estado de estresse, não só pela neuroquímica, mas também por impactos energéticos, blá blá blá, vai te trazer alguma moléstia em médio prazo, caso se repita todo dia. Você acessou esse conhecimento. Aí você sabe que você é um cara estressado, irritado, que todo dia você explode, todo dia você te queima o estômago, não é? Ainda mais que nem a gente aqui que lida com muita reunião, né, de mediunidade, de paranormalidade, etc. Então, você vai se desenvolvendo. Eu outro dia passei um estresse tão grande, meu estômago queimou na hora, né? Na hora. Isso começa a ficar perigoso o negócio, porque a mente começa a cada vez mais se manifestar na realidade física. Aí você acessa esse conhecimento. Cara, esse conhecimento vai exigir elaboração mental. Pô, cara, eu não posso ficar assim. Se eu ficar assim, se eu ficar me estressando todo dia, se eu ficar... Qual é o valor? Por que eu vou me estressar por uma empresa que não está nem aí comigo? Por que eu vou me estressar por uma empresa para quem eu sou apenas a produção de grana? Por que eu vou destruir o meu corpo, que é o veículo pelo qual a essência se manifesta nessa realidade? Por que eu vou me destruir sentindo isso, me colocando nessas situações, explodindo, se nada disso faz sentido, se nada disso é o essencial, por que eu vou ficar fazendo isso? Aí você começa a reelaborar. Não, eu não vou. Não, eu também, claro, eu preciso trabalhar. Então, na verdade, eu vou trabalhar de uma forma que não me destrua. Eu vou viver de uma forma que não me agrida. Eu vou viver de uma forma que eu consiga processar as coisas.
Como é que eu posso processar a raiva? Como é que eu posso processar o estresse? Não é? Eu vou começar, vou fazer psicodrama, por exemplo, vou aprender stand-up, vou aprender improvisação, vou fazer uma técnica de clown. Nossa, eu fiz, é uma delícia. Clown, improvisação, aprenda a rir das situações, porque tem situação que está tão estressante, tão opressora, tão apertada, que a solução é rir, meu filho. Rir é remédio. Aprenda a rir. Aprenda a transformar, de repente, o drama da vida em comédia. Porque a comédia é conciliação, né? A comédia é conciliação. Então você percebe, você começa a fazer um processo de elaboração mental. Esse processo de elaboração mental é árduo. Árdua, não é fácil. Por que não é fácil? Porque à medida que as novas ideias, à medida que você vai avançando nesse processo de autoconhecimento, de despertar, vai vendo que você não é tão bonzinho quanto você pensa, não. Esse não é tão bonzinho, você não é a última bolacha recheada do pacote, o escolhido, o ungido, o Messias, o profeta, sei lá, o médium, o canal. Nada disso, filho. Você é um ser humano. O ser humano que você é, ser humano é o que eu sou, e dá trabalho. Elaboração mental dá trabalho, porque pensar dói. Pensar dói. Ó, aqui, ó, a gente gosta mesmo. A gente gosta disso aqui, ó. Elaboração. A gente gosta de inércia existencial. Sabe o que é inércia existencial? Ai, deixa eu contar para ver como é que fica. Né? A gente não quer processar. É por isso a sensação, queria voltar um comentário lá, né? Muita gente que passa pelo processo de despertar se sente muito deslocado, porque chega numa reunião de família, não tem com quem conversar. Chega numa reunião de amigos, você percebe que as conversas já não te agradam. Chega porque você percebe que muitas pessoas estão neste processo aqui, ó, de inércia existencial. O famoso a pessoa não vive, ela sobrevive. Mas ela é mais do que isso, é realmente uma prisão na tal da Matrix, né? A pessoa está absolutamente hipnotizada, absolutamente anestesiada pelas atividades diárias, repetitivas, que não traduzem em nada a essência da nossa jornada espiritual, a essência do nosso processo evolutivo, a essência de aquisição de novos saberes que nos transformem em melhores pessoas, que nos façam conviver melhor, que nos façam construir um mundo melhor. Pouca gente está preocupada em construir um mundo melhor. Pouca gente está preocupada realmente. Há uma massa criativa muito pequena, e daí a sensação de lost, porque você começa a beber dessas ideias, começa a falar, nossa, eu quero ter meu papel, quero fazer a minha parte, eu quero transformar, quero viver bem, quero viver feliz, não quero mais ficar naquele roda-moinho de sociedade e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver novamente o contraste, porque você está arduamente processando, você está arduamente elaborando mentalmente essas novas ideias, incorporando isso. Aí, nossa, quando você encontra um amigo que está na mesma jornada que você, nossa, parece que gera uma bolha ao redor de vocês. E aí aquela conversa gostosa que flui sobre as dificuldades, sobre o caminho, sobre as soluções que ele encontrou para superar as crises, para desenvolver a senso-percepção, a paranormalidade, a comunicação com outros seres, com humanidades diferentes. Nossa, é uma delícia. Mas, por outro lado, é um inferno astral para quem precisa, vai para um churrasco. Putz grila. Jesus na causa, né? Jesus na causa. Porque você chega, aí você começa a perceber que para a galera se divertir, ela tem que encher o caneco. Então já começa que você não está conversando exatamente com a pessoa, porque a pessoa está no estado alterado de consciência. Não é? Está no estado alterado, não está sóbrio. Tá? Ela perde os seus filtros sociais, os seus preconceitos, e aí já vai estar outra polaridade. Aí fala um monte de bobagem, não tem mais nada a ver. Quem está conversando geralmente sobre coisas, sobre futebol, sobre trabalho, sobre coisa e tal, que é gostoso conversar a priori, mas aí passa um tempo, 5, 10, 20 minutos, você vê que a conversa não evolui, não é? Fica aquela conversa de elevador, que termina o dia, você se divertiu, riu, etc e tal, mas você continua exatamente a mesma pessoa, com aquele mesmo buraco, com aquele mesmo vazio. E aí, não é?
E aí, a gente encontra essa inércia existencial. A maioria das pessoas não estão sequer preocupadas com isso, mas, ao mesmo tempo, desculpa voltar aqui, estão cheias de medo, estão cheias de culpa, cheias de ansiedade, de depressão, de estresse, de sensação de não pertencimento, de vazio interior. Só que não se ocupam, só que não buscam, só que caminham para a beira de um precipício, de um burnout, não tomam uma atitude. É parte da nossa condição humana, é parte daquele que nós somos. E nós temos que ter muita tranquilidade de perceber que isso também acontece conosco. Também acontece conosco. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas começam um processo de jornada espiritual, de despertar, não sei mais o que, aí tudo fica quântico, fica espiritualista brisado, aquela coisa toda, achando que não vai mais ter que lidar com os problemas do dia a dia, com as questões interiores principalmente. Que problema? Problema todo mundo tem, tá todo mundo em sociedade. Você acha o quê? Que você não vai mais bater o carro porque você é espiritualista? Né? Você acha que nunca mais vão arranhar a porta do seu carro? Você acha que nunca mais de motoboy vai passar no seu retrovisor? Porque agora tem um campo. Não, Juliana, fiz apometria agora, tô master em apometria, meu filho, eu crio um campo, um anel de ferro com uma pirâmide de base quadrada ao redor do meu carro e nada acontece, pá! Você tá falando, já passa o motoboy e leva o teu retrovisor. E você ai meu Deus, deu uma brecha. Você percebe? Por você entrar nesse caminho de expansão de consciência e tudo mais, nada, você não vai ser poupado em absolutamente nada da experiência humana da Terra. Nada, meu filho, nada. A diferença é a forma como você elabora mentalmente a tua experiência. Porque as experiências, elas não são nem boas nem ruins em si, mas depende do fruto de elaboração mental que você vai conseguir processar. Porque tem gente que tropeça, cai e chora. Tem gente que tropeça, cai e se levanta. E aprende com o tropeço, com a queda, com a dor e desenvolve a habilidade de se levantar. Então tudo é a tua capacidade de reação. Nós vamos falar mais um pouquinho para frente. Contra essa inércia existencial é que vem aqui o mote do círculo, né? Conhecimento, movimento, transformação. Isso aqui é muito bacana, muito bacana. Porque à medida que você vai avançando na jornada espiritual, na jornada do teu caminho, você começa a perceber que quanto mais conhecimento você adquire, mais coisas são postas em movimento dentro de você. Todo conhecimento gera movimento, sempre, sempre. E vai mover tua ideia, vai mover tua mente, vai mover teus pensamentos, vai reorganizar teus pensamentos vão reorganizar tua vida. É simples assim. Agora, esse movimento aqui vai gerar transformação. Olha, isso aqui é um movimento interior, de elaboração interior. E a transformação é de dentro para fora. Começa em você e vai para fora. E é muito interessante porque, lembrando, né? Somos seres humanos em obras para melhor conviver. Conviver, inclusive, viver em um ambiente comum, viver em comunidade. Nós temos uma percepção distorcida, por exemplo, de que o mais forte sobrevive. E as pesquisas recentes, as descobertas recentes dos historiadores começaram a perceber que não é exatamente o mais forte que sobrevive, mas é aquele que sabe viver em comunidade, aquele que sabe viver em grupo. O ser humano desenvolveu essa habilidade, entre aspas, de viver em grupo para sobreviver aos desafios da selva. Mas nós aí construímos um outro tipo de selva, que são selvas de pedra, selvas de isolamento social, selvas virtuais, não é? E estamos isolados novamente. Não pense você que o caminho espiritual vai te poupar disso, ao contrário. Nós seremos sempre seres humanos em obras constantes, para melhor conviver, para melhor participar de movimento, para melhor estar em processo de transformação. Agora, não é um processo, não gosto de dizer assim, é um processo difícil, um processo complicado, a gente começa a dar muito nome, é um processo que exige, tá? Eu estava lembrando, a gente tem sempre esse mote em mente e visita e repete, conversa isso dentro do círculo, até porque a gente percebe que a gente está sempre numa espiral assim
de evolução, né? Às vezes parece que você está falando da mesma coisa, mas você já está falando de um patamar diferente de compreensão, e esse novo patamar de consciência te leva realmente a um estágio interessante de revisitar os conteúdos e tudo mais. E aí a gente sempre fala assim, conhecimento, movimento e transformação, e rolou a Simone do Círculo, teve uma visão que foi muito legal. Ela falou assim, que estava, né, vibrando e conectada com a questão do ciclo e de todo esse movimento que nasce a partir da plataforma. Ela falou assim, a visualização que eu tive foi de um pulmão. Então, muitas vezes, nos eventos, né, aqueles encontros gostosos que a gente tem, o pulmão se enche, né? Se enche, entra gente nova, vem novas turmas pela plataforma do ciclo, começam a estudar, começam a se envolver, começam a se engajar, o pulmão vai se enchendo, vem novos conteúdos, novos conhecimentos, vai se enchendo. E de repente esse pulmão depois começa a contrair, ele faz sempre esse movimento, incha, volta, incha, volta, incha, volta, incha, volta, é um movimento constante. E em cima disso comecei a pensar, falei, nossa, tem uma coisa muito interessante aí, que quando o pulmão se enche, na verdade o que está acontecendo estou inspirando, estou trazendo o ar para dentro de mim. O que é o ar? O que são as partículas de oxigênio? As partículas de oxigênio são energia. O que acontece? Quando a partícula de oxigênio entra nos nossos alvéolos, se enrosca lá com os glóbulos vermelhos e vai para até a célula, vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma queima para haver liberação de energia. E essa queima é o que desprende a energia do oxigênio e faz o movimento do nosso corpo acontecer. Então veja, toda vez que você adquire um novo conhecimento, você está fazendo isso, Você está incorporando um novo conhecimento. E não espere outro resultado senão queima. Queima! Por isso que eu estou dizendo aqui, é um processo árduo. Não é um processo para gente de mimimi. Não é um processo para gente infantil. Não é um processo para gente imatura, mal resolvida. Não é um processo para gente dodóizinha. Estou falando firme, gente, porque a gente não pode confundir jornada espiritual com expressão de carência. A gente não pode confundir vivência em comunidade, parceria em comunidade com complexo de dodóizinho, de cuide de mim, de me dê qualquer coisa, porque isso aqui é árduo. Toda vez que você respira, está queimando oxigênio. Não há outra forma. O oxigênio entra em combustão para a liberação de energia. Toda vez que um novo conhecimento entra dentro de nós, há combustão, há movimento. Movimento é atrito. Há combustão, há liberação de energia. Energia, movimento, diga-se de passagem, há liberação de energia. Há reorganização mental. E isso é árduo. Podia falar que dói, podia falar que é sofrido, podia falar que é difícil. Por que é árduo? Se a gente pensar no conhecimento como luz que entra, essa luz vai começar a encontrar as coisas que estão dentro de nós, né? Nossos complexos, nossa forma de ver o mundo, nossos preconceitos, nossos medos, nossas culpas, os sentimentos que nós negamos interiormente, que nós não queremos assumir nem para nós mesmos. E essa luz do conhecimento começa a botar evidência nessas coisas que estão dentro de nós, ocultas, que precisam ser trabalhadas. E essas coisas projetam sombras. Já ouviu falar dessa? Tem que acolher tua sombra. Tem que trabalhar a tua sombra. O que é isso? Isso é tão somente aquilo que a gente nega em nós.
Enquanto você nega, você não concilia, você não incorpora a pauta das coisas que precisam mudar. Você nega. Você nega, você finge que não é com você. Você finge que não. Muito bom esse negócio aí que você falou, né? Mas comigo não acontece, não. Não, eu sou tranquilo, sabe, Juliano? Eu sou tranquilo, Posato. Não tem nada disso, não. Sou uma pessoa pacífica, não é muito difícil, sabe, conviver comigo, não. Não, né? Que coisa. Tudo bem. Cada um vai acreditando no que pode, né? No que dá conta. Cada um vai elaborando o que dá conta. Mas olha, gente, esse processo de contrastar. Contraste é isso, né? Razão é isso. Razão é pôr diante de, né? A está para B, quanto B está para C. A consciência nasce desse contraste. Quando você põe diante de você aquilo que você não é, você começa a reconhecer aquilo que você é. E quando você põe diante de você, quando esse conhecimento começa a mostrar, começa a te dar um novo ponto de vista dentro da tua própria vida, e você começa a perceber as coisas que você tem aí dentro, escondidinhas, que você não quer assumir, que você tem medo de assumir por causa daquilo que as pessoas vão pensar. Você tem medo de processar por causa daquilo que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer, de como você vai ter que lidar, de como você vai sobreviver depois daquilo. Aí começou a jornada. Aí o conhecimento está queimando, o conhecimento está liberando energia, está movendo as coisas dentro de você para uma nova elaboração mental. Aí você começa a pensar quem eu quero ser diante de tudo isso. Eu quero ser uma pessoa que se adequa às convenções sociais, eu quero ser uma pessoa boazinha. Eu tenho um certo nojo de gente boazinha. Eu vou falar para você, tenho que falar. Podia falar assim que não gosto, que sei lá o quê, mas hoje estou trabalhando a sombra aqui, minha também com vocês. Tem um certo nojo de pessoa boazinha, né? Que a pessoa às vezes fica assim, que tal coisa, ela quer sempre ser a boazinha, e ela é toda corretinha, e não sei mais o que, e dentro dela é um turbilhão de crises, porque ela acessa novas ideias, novas coisas, ela percebe que ela não é boazinha, mas ela continua desempenhando aquele papel para poder ser aceita, para poder estar junto, para poder ter um lugarzinho confortável de inércia existencial, e tá tudo bem. Quantas atitudes, pensa assim comigo, fico pensando aqui, quantas atitudes eu tomei já, ou quantas coisas eu posterguei na minha vida em nome de uma imagem, em nome do que as pessoas vão pensar de mim, em nome de viver uma situação mais fácil, mais cômoda, em nome de viver o famoso deixa como tá para ver como é que fica. Porque encarar as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas crises de frente, aliás, encarar tem que ser de frente, né? Se fosse de costa não dava para encarar, porque a cara tá na frente, de costa seria talvez embundar, encostar, qualquer coisa do tipo. Mas se você encarar esse treco, não é mole. Não é mole, é para os fortes. Mas você fala assim pra mim, tá bom, Juliano, despertei, tô passando por isso aí que você tá falando, né? Lembra do Paulo de Tarso? Penso no bem que quero fazer, faço o mal que não quero fazer. Era o contraste de ver, né? Puxa, eu quero ser assim, mas eu acabo sendo assado. Quero fazer isso, mas acabo fazendo aquilo. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas acabo sendo uma pessoa pior. Eu quero construir um mundo novo, mas acabo cagando completamente no mundo que eu estou. O que eu faço, Guilherme? E agora? Aí é que entra a história dos 3 presentes. Quero te contar a história dos 3 presentes. Né? Eu estava vendo aquele filme Wrinkle in Time. Wrinkle in Time. Eu não sei pronunciar, eu estou meio burro para pronunciar desse nome. Esse nome é difícil. Wrinkle in Time, da Disney. Ou Uma Dobra no Tempo. Não sei se vocês viram. Super recomendo. Vou usar uma cena aqui que é maravilhoso, maravilhoso. Vou dar um spoiler basiquinho aqui, mas vejam o filme que é demais. O filme conta a história de um casal de cientistas físicos, um é astrofísico e o outro é físico quântico. Eles estão trabalhando na hipótese de buracos de minhoca, ou seja, a possibilidade de você trabalhar ou usar os buracos de minhoca para se deslocar no espaço-tempo. Acontece que as equações estavam todas corretas, tudo certinho, mas não estava rolando. E de repente, tá o cara na casa dele
com todos os equipamentos, e pela janela, do outro lado, ele vê a esposa com a filhinha, bebê no colo. E aí aquilo dá um quentinho, sabe o que é quentinho no peito? Dá um quentinho no peito dele, de repente ele começa a ver os equipamentos todos funcionando, e aí ele consegue abrir um buraco de minhoca. De alguma forma, o amor abre o caminho para que você se desloque no espaço-tempo, não é, à vontade. Acontece que ele entra num buraco de minhoca, começa a explorar o universo, não consegue voltar. Não consegue voltar, ele fica desaparecido, e aquela filhinha pequenininha, aquele filhinho pequenininho, eles crescem sem o pai. Até que 3 seres de pura luz percebem esse gapzinho, essa gafe, vamos dizer, da ciência humana, e vêm orientar a menina, sobretudo, a fazer uma jornada para reencontrar o pai. São 3 senhoras, uma delas é Oprah Winfrey, diva. Elas vêm e falam, olha, o seu pai conquistou uma coisa maravilhosa, ele está vivo, só que ele está num canto do universo que nós simplesmente não podemos chegar, porque nós já somos pura luz e esse canto é pura treva. Ou seja, era o contraste, né? E tal, então a menina começa a jornada com essas 3 senhoras para buscar, para reencontrar o seu pai, para reencontrar o sentido. Agora, claro, a menina cresceu com bullying, cresceu com trauma, cresceu cheia de questões. Não tem nada a ver com a gente, porque a gente é tudo resolvido, né? Não. Exatamente como nós. Cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de coisas, cheia de raiva, de culpa, de rancor, uma autoestima merda, jogada no chão. E daí é chamada para uma jornada. É chamada para uma jornada para reorganizar as coisas. E, claro, o que transforma é a própria jornada. A transformação não está no fim, mas está em todo o processo. Nessa jornada, a menina toda estropiada, chega a um determinado ponto que essas senhoras já não podem acompanhá-las. Porque eles são seres de pura luz e eles têm que fazer uma jornada para as trevas mais profundas. O que é simbolicamente maravilhoso. Tem determinados momentos que você vai perceber, que a gente percebe na nossa vida, que a gente tem que lidar com trevas profundas dentro de nós. E a sensação vai ser de que não estamos sendo acompanhados, de que fomos abandonados, de que a nossa egrégora não quer saber de nós, os espíritos não querem saber de nós, os anjos, os guias, chama do que quiser, mas parece que você está sozinho, num quarto escuro com você mesmo, não é? Enfrentando tudo sozinho. E é realmente uma parte que nos cabe. Porque nós estamos sempre assim, né, esperando também o Salvador da Pátria. Tá bem, spoiler dado. Quando chega o momento delas se separarem, eu vou pôr essa cena aí para você ver. Elas dão 3 presentes. Eu vou colocar a cena inteira para vocês assistirem aí, vocês vão adorar. É muito bonita a cena. Dos presentes, e aí nós vamos falar sobre cada um dos presentes. Fala aí. We're fading. Can't we at least leave them with something to help them? Yes, gifts. I love gifts. They work well in a moment of peril, for they see that which is unfolded, not gone, just unfolded. Meg. Troubled, problematic Meg. To you, I give the gift of your faults. You're welcome. You do know my faults are the bad qualities, right? Are they really? Well, then you're all set. My gift is my command. Stay together. Don't let anyone separate you. Muito bem! Primeiro presente. Você vê, ela abre lá um óculosinho, tudo muito simbólico, né? Mas ela fala assim, olha, com isso daqui você pode ver a realidade, você pode see unfolded, ver a realidade desdobrada. Cara, maravilhoso isso. No fundo, isso é o conhecimento. As coisas mudam sozinhas, não é? Os novos saberes que você vai incorporando, que a gente vai incorporando na nossa vida, não vão mudar as coisas sozinhos na nossa vida, mas eles nos dão essa capacidade de ver as situações desdobradas. O que é desdobrar?
uma situação? O que é desdobrar uma realidade? É justamente aquela atitude contemplativa que eu estava falando. Perceber que por trás daquela realidade há muito mais para ser assimilado, há muito mais para ser vivido, integrado e conciliado. O conhecimento nos dá essa segurança de perceber que o sofrimento é uma coisa sem sentido. E que quando você descobre o caminho, aquilo que aquela situação está ensinando para você, ou por que você está vivendo aquilo se concilia de alguma forma. Isso é muito interessante. Por isso a gente tem que buscar sempre conhecimento e partilhar sempre esse conhecimento em comunidade. Porque às vezes você vai ter uma percepção desse conhecimento e essa percepção pode ser muito enriquecida. Primeiro, quando você elabora para compartilhar. Você acha que eu estou aqui compartilhando o quê? Coisa que eu só li em livro? Nada. Tudo que eu estou falando aqui nessa aula é coisa de elaboração mental minha. De situações que eu passo, de coisas, de desafios, de dificuldades, de dores, de sofrimento. É normal, todos nós estamos no mesmo barco. Porra! Todos nós estamos no mesmo barco, cara. Então, assim, não tem ninguém assim que está num patamar já acima, longe dos conflitos, longe das coisas, nada. Mas quando você busca constantemente e quando você quer mais do que tudo, compartilhar em comunidade, dividir, olha, eu estou aqui lendo Hermetismo, está me falando aqui que tudo vibra, e na minha vida eu estou assim, e eu tenho essa dificuldade, e agora eu estou tentando resolver assim, como é que você está resolvendo na sua vida? E aí a coisa vai acontecendo, você percebe? E aí você escuta o outro e fala, que coisa interessante e tal. Partilhar, porque buscar sempre é isso, é integrar sempre esses novos saberes, não é? Agora, esse conhecimento, gente, os conhecimentos que a gente adquire são sempre novos. Eu falei para vocês, tá contando aí, maior celebração, mais de 100 aulas na plataforma do Circo. Eu duvido, com todo respeito a você que está acompanhando o nosso programa de estudos avançados. Eu duvido que você tenha assimilado 100% do conhecimento que está ali. Duvido. Porque, gente, a cada momento da nossa vida nós somos um. Eu estava falando com meu best friend e ele estava falando assim, Juliano, tem um ditado budista que diz que um homem nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o homem já não é mais o mesmo, o rio já não é mais o mesmo, as águas já não são mais as mesmas. Tudo está em movimento, tudo está fluindo. Então, você vai ver um conhecimento, aí entra aquele lance do vórtice, né? Você começa aqui a tua jornada. Aí você vê aqui um conhecimento. Você segue a tua jornada. E vai evoluindo. Ó. Quando você passa aqui, você está olhando para o mesmo conhecimento, só que de um outro patamar. E aí você sobe, você vai olhar para ele de outro patamar ainda. E quanto mais você vai subindo nesse vórtice, mais você vai revisitar um conhecimento. A diferença é que à medida em que nós vamos elevando os patamares da nossa consciência, nós vamos também ampliando a nossa capacidade de conectar esse conhecimento com outras escolas de saber. Você começa a ter uma visão mais ampla da vida. Isso às vezes eu me lembro muito do Padre Lucas, que foi meu diretor espiritual, meu professor de teologia, tempos de catolicismo. Ele falava assim, que às vezes batia com todo respeito, claro, né? Mas batia assim, aquele pessoal missionário na porta da casa. E ele falava assim, criatura, que ele falava sempre assim, jeitinho dele, criatura, não discuta com essa gente, isso é que nem dar banho em porco, você vai perder água, tempo e dinheiro. Não discuta, né? Ele falava assim, mas por que eu vou discutir? Se a pessoa está aqui num patamar de consciência que ela só enxerga aquilo. Só aquilo. Não tem... Então, assim, você se relaciona com ela com aquilo que ela dá conta. Aqui, no campo de visão dela. Acho que eu não me relaciono também com pessoas, às vezes, que eu falo assim, putz, grilo. Mas a gente tem que descobrir
formas de ir se relacionando tranquilamente, é aquilo que a pessoa dá conta. Mas à medida em que nós vamos evoluindo a nossa consciência, nós revisitamos os conhecimentos e os conectamos com outros saberes. Então, veja, quanto mais dogmático, quanto mais preso a um único viés, a um único ponto de vista, mais essa pessoa ainda tem uma certa limitação de consciência. Vai avançando, né? Vai fazendo mais conexões. Como é que está a tua vida, né? A tua conexão? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, no círculo a gente tenta cada vez mais, a gente estudou bastante coisa de espiritismo, estudou bastante coisa de Chico, de repente estudamos hermetismo, estudamos Jung, fomos ver quais são as novas conclusões da exoconsciência, por exemplo, fora do país. Aí você vem, você integra, buscamos mitos, símbolos e sonhos com Campbell, a gente vai passeando pelas escolas. Aí conhece um pouco de Egito, conhece um pouco de apometria, vai vendo um pouco de chakras, vai vendo um pouco de meditação transcendental, vai fazendo exercícios de espiritualidade, integrando. Cara, tem que ser assim. Você tem que ir conectando esses conhecimentos, mas ao mesmo tempo, não achar que você consolidou tudo, cara. É uma ilusão, uma ilusão. Eu abro Pensamento e Vida, antes de fazer uma série aqui no YouTube de Pensamento e Vida, estou querendo fazer um outro círculo de leitura aí em breve, hein? Pegar uns filósofos gregos aí. Mas assim, cara, às vezes você revisita um conhecimento e como você está num novo patamar de consciência, aquilo vai ter um outro sentido para você, vai ser sempre novo, né? Agora, o que buscar? Como buscar é complicado, né? E por isso que, assim, a gente está sempre assim, ó, em tempo e saber, né? Como é que eu otimizo o meu tempo? Porque, como eu te disse, você é espiritualista, você não ganhou na Mega Sena. Você passou por um processo de despertar, não por um processo de Mega Sena. Você não tem todo o tempo do mundo. Você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, você tem que manejar a tua vida. Então, assim, como é que eu adquiro esse conhecimento, por exemplo, de uma maneira que eu consiga ver essa realidade desdobrada? De uma maneira que eu consiga partilhar, que eu consiga estar em comunidade, que eu consiga perceber que ele vai ser sempre novo, que eu vou precisar revisitar esse rio do saber. Como é que eu faço isso? Por isso que no círculo, aqui no canal aberto no YouTube, como na plataforma de estudos, a gente tenta exercer uma curadoria. Pô, mas curadoria, Posado, isso aí para errado. Então é só o que vocês acham que está certo? Não. Não é nada disso, porque senão a gente volta para o paradigma de um colegiado cardinalício que escolhe aquilo que é bom para a gente ou não. Não, não é isso. Mas acontece que há uma costura e a gente trabalha num processo de exoconsciência, de cocriação com seres e humanidades que não estão exatamente na nossa realidade. A gente vai costurando um caminho, um cardápio. É isso. A gente cria um cardápio. Que arroz é arroz em todo restaurante, meu filho. Mas a experiência que você tem quando existe um cardápio, uma proposta de sequência, é muito mais gostosa. O arroz que eu faço na minha casa é o mesmo, a batata que eu frito na minha casa é a mesma batata que o Olivier frita. Mesma batata. A questão é a experiência que aquele cardápio vai te proporcionar. Então, quando a gente fala que no ciclo a gente gerou um cardápio, a gente gerou uma curadoria, nós estamos gerando um cardápio de sabores, de ideias e sabores que fizeram sentido para nós. Tudo que nós, de alguma forma, construímos dentro do ciclo fez sentido para nós. Então, é isso. É o sentido que vai fazer para todo mundo? Não! Nós não somos o dono da verdade, não estamos para defender o dono da verdade, mas nós criamos um cardápio que é agradável ao nosso paladar existencial. Uma experiência que é agradável ao nosso paladar existencial, que faz sentido, que é gostosa, que tem se mostrado na prática muito transformadora, muito libertadora, porque olha gente, o conhecimento é leveza. A gente precisa dissociar, porque a gente fica muito... quem muito foi dado, muito será cobrado. Claro, o conhecimento exige movimento, exige atitude. Mas assim, o conhecimento não pode ser um peso, não é?
Todo começo de aula nosso tem uma situação de Emmanuel. Eu falo assim, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Ele nos dá as condições de viver em liberdade, uma liberdade mental, gostosa, leve. Não é? Nós muitas vezes nos vemos presos, nos vemos num processo de autoescravização. Não, o conhecimento liberta. E o conhecimento que nós oferecemos no círculo, apesar dessa curadoria, desse cardápio, ele quer gerar autonomia. Autonomia em todos os sentidos. Autonomia é uma palavra muito legal, porque ela vem de auto, de self, e nomos, que é regulamento, regulação. Então, autorregulação. Não é o Posati. Você não vai fazer porque o Posati falou. Você não vai fazer porque alguém do círculo falou. Você não vai fazer porque você viu um vídeo aqui, doutora Mônica, você quer, o Robson, não, cara. Você vai fazer, você vai entrar nesse cardápio. Você tem o cardápio, que é a nossa curadoria. Você tem o cardápio. Nossa curadoria, claro, produzindo tudo bem feito, botamos música, trilha, e não sei mais o que, fazemos tudo bonitinho, porque nós somos profissionais também, viu? Não estamos aqui por amor à graça só também, não. Nós estamos fazendo um trabalho profissional que a gente acredita que pode transformar muita coisa e ajudar muito nesse processo de transição. Fazemos o nosso cardápio. Mas a forma como você vai comer esses pratos, sabe, menu degustação? Chega lá, tem uma entrada, uma salada, um prato principal, uma sobremesa. A forma como você vai comer isso aí, meu filho, é tua. É tua responsabilidade. Se você vai comer tudo, se você não vai comer tudo, se você vai comer só as ervilhas, se você vai comer só a carne, se você vai comer só o molho, é tua. Nós somos responsáveis por um cardápio balanceado, bacana, integrado, saudável, gostoso, saboroso, libertador. Mas o que você bota para dentro da tua boca, para dentro do teu bucho, é responsabilidade sua. É autonomia, autorregulação. E tá tudo bem que assim seja. Porque para cada momento da nossa vida, para cada momento do nosso dia, nós precisamos de um tipo de alimento. Para cada momento da nossa vida, nós precisamos de um tipo de conhecimento. Nós precisamos explorar. Por isso que a gente tenta fazer a maior integração possível entre as escolas de saber para que isso aconteça. Daí a pessoa muitas vezes fala assim, né? Ah, Juliano, mas eu não tenho tempo de acompanhar as aulas. Eu falo, não tenho tempo de acompanhar. Olha, estou nesse processo de despertar, mas assim, não tenho tempo. Não tenho tempo, é mimimi, tá? Não tenho tempo, desculpa, agora vou falar aqui bem pertinho da câmera para ficar um pouco mais intimista. Não tenho tempo, é mimimi. Não tenho tempo é coisa de gente que inconscientemente está falando. Deixa como tá para ver como é que fica. Tá? Não é que não tem tempo, não tem prioridade. Não está dando conta de elaborar. Só porque, ó, fiz uma conta aqui para vocês verem. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Cada hora tem 60 minutos. Logo, uma semana tem 10.080 minutos. 10.080 minutos. Você precisa, dentro da experiência desse menu de conhecimentos que a gente gera no círculo, você precisa de 90 minutos por semana. 90 minutos por semana. Geralmente vai ter uma aula de 20, 30, 40 minutos, essa aula aqui bem mais comprida. Vai ter exercício de espiritualidade, de integração, etc e tal, harmonização. Aí você vai ler um artigo, vai entrar na comunidade, conversar, pode formar um pequeno círculo para debater a aula, tal. Então vamos pôr que a experiência círculo consuma 90 minutos da tua semana. 90 minutos para você continuar buscando sempre. Ó. Com curadoria, com uma mentoria, com uma coisa bacana. 90 minutos de 10.080 minutos equivalem a 0,9% do seu tempo, ou seja, menos de 1% do tempo que você tem disponível por semana para continuar acompanhando, vibrando, vendo, entrando nesse vórtice de ressignificação e elaboração mental com uma comunidade que está afim. Aí o sujeito vai falar para mim que não tem tempo? Certo.
Tem prioridade. Segundo presente, maravilhoso. Suas falhas. Minhas falhas. É legal essa cena do filme, né? Ela vira e fala assim, com você só vou deixar suas falhas mesmo. Ela, você sabe que minhas falhas não são coisas boas, né? E aí a senhora tá vendo de costas e fala assim, não são. Muito, muito, muito interessante isso, gente. Isso aqui é um conhecimento libertador. Nós temos um peso sobre nós, imposto pelo dogma da santidade, do pecado, essa coisa toda. Nós temos um peso sobre nós, que pesa sobre nós, que é essa coisa do eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso pecar, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Mas, cara, esse caminho não dá certo, não. Não dá certo, não. Porque te põe, quando você fica assim, mas é bom ou é ruim? Tá certo ou tá errado? No fundo, gente, toda vez que a gente fica polarizando uma coisa, tentando catalogar, tentando dar nome, nós estamos tentando, na verdade, buscar culpados. Nós estamos, na verdade, paralisando, né? Porque eu errei. Juliana, eu errei. Juliana, eu sou assim. Porque eu sou... Vou dar um exemplo muito simples. Outro dia eu falei isso numa palestra. Eu sou um comunicador. É o que eu faço, é o que eu amo fazer, é o que eu nasci para fazer. Falo mais do que o homem da cobra. Veja só o tamanho que está essa aula, que era uma aula curta, né? Já virou aqui praticamente um longa-metragem. Sou comunicador. É o que eu gosto de fazer, é o que eu nasci para fazer, é o que eu vim para fazer, comunicar, compartilhar. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, por incrível que pareça, para falar das minhas próprias questões, né? Eu tenho amigos assim que cabem na palma aqui de duas mãos, melhores amigos do mundo, mas são muito poucos, né? Em geral, estou ali sempre no fervo, mas não sou uma pessoa tímida mesmo, tenho certa vergonha. E tenho uma certa vergonha nos meus complexos, por exemplo, eu nunca gostei de ter cabelo enrolado, aí eu fico aqui me ajeitando toda hora, às vezes passava umas escovas, passava uns cremes, alisava, não sei o que, não gostava de cabelo enrolado, porque a publicidade no Brasil não vem de cabelo enrolado, né? A publicidade, em geral, não enfatiza pessoas com cabelo enrolado, é sempre o mesmo padrão, cabelo liso, cortinho militar, barbinha curta, óculos quadradinho, e não sei mais o que. Eu falava assim, eu tenho esse senso de inadequação, é uma coisa ruim, né? Pensa, eu sou de uma família, meu avô era ferroviário, meu pai foi ferroviário, tenho 2 irmãos que são engenheiros, um mecatrônico, o outro engenheiro, e eu sou publicitário. Puta que pariu! Você se sente a ovelha negra, a ponto fora da caixa, da curva, não é? Aí, aí você fala assim, esse cabelo que não para nunca, você passa creme, você bota boné, não sei o que, tinha uma vergonha horrorosa no meu cabelo, achava feio. E me sentia muito mais bonito quando alisava o cabelo, fazia o cortezinho, ficava igual a todo mundo. Eu me sentia muito mais seguro, na verdade, quando eu estava disfarçado no meio da multidão, né? Acho que é por isso que esses filmes de zumbi são tão... eles dão medo na gente, né? Esses filmes de apocalipse zumbi, porque na verdade dá um certo pânico você estar sozinho numa massa de zumbis que não pensam e que só querem comer o teu cérebro. Dá um certo pânico, e muitas vezes quando a gente se vê diferente, quando a gente se vê um indivíduo único, dá medo, porque a gente não quer assumir que a gente é único. E a maior beleza do mundo é o fato da gente ser único, não é? Específico, especial, essencial no nosso papel, no nosso lugar de pertencimento, no lugar que nos cabe. E sabe que foi depois de fazer alguns mapas astrais, eu faço sempre um mapa astral lá com o Jaime Laudo, em Curitiba, dou uma olhada, vejo. O mapa astral kármico é muito interessante, porque ele te mostra compromissos encarnatórios e tudo mais. Eu comecei a olhar e falei assim, mas se a minha função, se a minha missão, se aquilo que faz sentido para mim é comunicar o novo mundo, como é
que eu posso comunicar um novo mundo tendo vergonha de ser quem eu sou? Tendo vergonha, como é que eu posso assumir o meu papel se eu não consigo assumir meu cabelo? Como é que eu posso assumir a minha missão se eu não consigo assumir a forma do meu corpo? Como que eu posso assumir o que eu devo fazer se eu não assumo a expressão que o meu espírito escolheu para isso? Não é porque o meu corpo foi moldado, a organização dos meus átomos, das minhas moléculas, de quem eu sou, foi moldada pelo meu espírito. Quem fez a forma, quem escolheu aqui, fui eu. Eu escolhi. Então, como assim? Como é que eu não posso aceitar isso, né? E daí fui conciliando, elaborando essa questão. Então, a questão parece simples, né? Mas mexe com a autoestima, mexe com você se achar bonito ou feio, atraente ou não, mexe com a forma como você lida com o seu dia a dia, como você se reconhece, porque você acaba se reconhecendo diferente, não é? Eu chego num lugar, a maioria das pessoas não tem o cabelo enrolado, e aí eu me sinto estranho, eu falo assim, mas eu tenho que ser estranho. Mas eu vim para ser estranho. Eu vim para ser diferente. Eu vim para pensar fora do padrão, para sair da fila do pão. Eu vim para isso. Essa é a minha função, é o que eu tenho que fazer, a minha parte na lavoura. Você tem a sua parte, não é? E quantas coisas a gente fica negando, achando que são falhas. Nós estou falando de cabelo, mas pode ser tanta coisa. Mas aí me veio uma sacada, lembra? Conhecimento gera movimento, transformação, o conhecimento entra em elaboração mental, reorganiza o nosso plano. Quando o nosso plano mental é reorganizado de acordo com um fluxo, de acordo com uma lei, de acordo com uma ordem estabelecida no universo, nós somos capazes de avançar, porque nós somos empoderados por esse fluxo. Quando o conhecimento encaixa, como faz aquele clique assim, na torneira, e o fluxo vem. E eu pensei assim, quanta gente, eu estou no Brasil, o Brasil é uma miscigenação de raças. Quantos escravos africanos vieram para cá? Quanto DNA africano está envolvido no sangue da nossa população, na estrutura do corpo da nossa população? Quanta gente tem no Brasil de cabelo enrolado? E você não vê ninguém que veio dessa camada mais esmagada e coisa e tal pelos fatos da história. Você não vê ninguém assim com protagonismo porque nós colocamos o holofote no bonitinho europeu. Nós continuamos colonialistas. O nosso padrão de beleza, o nosso padrão de empreendedorismo, conta comigo, cara. Marco Luque, não sei o que. Eu falei assim, cara, se eu não assumir e não amar exatamente quem eu sou, da forma como eu sou, eu estou deixando de mostrar para outras pessoas que estão na minha função de que elas também podem. Eu estou deixando de cumprir meu papel de comunicador, porque comunicador é isso, tem que botar fogo no fiofos de todo mundo. Tem que provocar pensamento, é isso. Se eu não assumo quem eu sou, se eu não amo quem eu sou, se eu não integro o que eu acho que são minhas falhas, eu não sou capaz de desempenhar o meu papel. E, em geral, o que nós achamos que são as nossas falhas são, na verdade, a grande porta da expressão do nosso indivíduo, do nosso ser único. E você não é possível dar fluxo sem assumir e amar realmente quem você é. Da forma como você é. Do jeito que você é. Com os defeitos que você tem. Porque os seus defeitos são a porta para a integração, para a complementaridade da comunidade. Portanto, eles também têm uma função linda e maravilhosa. A gente precisa sair desse paradigma limitante
bipolar de é bom ou é ruim, é certo ou é errado. Às vezes você vai viver uma coisa na sua vida que você acha que é ruim, você acha que é errado, e depois de 5 anos aquilo faz todo sentido, então foi certo, foi ruim, foi bom. Cara, eu outro dia vi o discurso do Steve Jobs em Stanford, adoro aquele discurso, ele fala assim, eu saí mesmo da faculdade, porque tinha matéria que não me interessava. Então eu saí, catava papelão no campo, juntava, dormia no chão de favor num quarto, e ele fazia as disciplinas que ele queria, ele ia atrás de design, ele seguia o fluxo da vida, a partir da bússola do coração, o que eu quero fazer, o que faz sentido para mim agora. E faz sentido para mim agora estudar design, faz sentido para mim agora ler esse tipo de conhecimento, eu tenho que ir atrás. É uma intuição interior que vai te colocando no fluxo. E aí, para convenção social, muitas vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas não sabe o que é. Você imagina o pessoal olhando para o Steve Jobs em Stanford e falando assim, pô, esse cara é um puta de um bicho grilo, não sabe o que é, largou a faculdade, agora está fazendo tipografia, está apaixonado por letra, está apaixonado por design. Isso é um vagabundo. Isso é um cara que não vai dar certo na vida. Quantas vezes a gente ouve isso? Pensa quantas vezes um cara como esse ouviu isso. Isso é um vagabundo, isso não vai dar certo na vida não. Não sabe o que quer, cada hora faz uma coisa, eu não sei o quê. Muitos anos depois, quando ele chega na Apple, ele começa a perceber que as coisas não poderiam ser feias, que o design era funcional, que o design era útil, agradável, que o design precisava estar integrado ao produto que eles estavam desenvolvendo. E aí, se hoje nós temos cantos arredondados, tanta beleza no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de descontração, na nossa mão, se hoje nós temos ícones de cores e tal, foi porque aquele cara, naquele momento, fez o errado, que foi sair da faculdade e seguir o coração dele, seguir o fluxo. O que ele fez foi certo, o que ele fez foi bom, foi ruim, foi errado. Depende do patamar de consciência de quem observa. Mas nós, gente, iniciados, não podemos mais ficar nessa polaridade aqui. Porque a vida não é preto ou branco, não é certo ou errado. Existe um fluxo. Quantas coisas você viveu na tua vida que na hora assim, putz, aquilo foi uma grande cagada que eu fiz, um grande erro, a gente fica se culpando. Só que depois de um tempo a gente percebe que aquilo nos ensinou. Então, a polaridade que nós temos de superar é sair da culpa, que esse conceitinho velho aqui de certo e errado traz, e entrar num conceito de responsabilidade, porque a culpa paralisa. A culpa paralisa o ser humano, mas a responsabilidade, a habilidade de responder à vida, de lidar com os desafios que a vida te traz, a responsabilidade chama para ação. Enquanto eu fico na coisa do, mas isso foi bom, aí eu acertei ou eu errei. Cara, eu fiz, eu vivi o que eu dei conta de viver, o que eu dei conta de elaborar, e eu preciso extrair dessa situação todo o saber necessário para desenvolver responsabilidade. Você não está certo e nem errado. Você não é nem bom nem ruim. O que importa neste momento para a jornada evolutiva é o quanto você tem seguido o fluxo da vida a partir da bússola do seu coração, e isso tem te gerado responsabilidade, habilidade de responder à vida, de continuar se movendo, de continuar avançando e não paralisar num complexo de culpa ou paralisar num complexo de medo. E tem que confiar no amor. Confiar no amor e se amar, gente. A
Aprenda a dar risada de você, aprenda a rir dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas situações. Aprenda a rir daquilo que mais te dá vergonha. Daquilo que mais te dá vergonha, daquilo que mais te envergonha em você. Você imagina, quando eu fiz minha formação de clown, eu atuei como palhaço. Eu atuei como palhaço em hospitais, assim, voluntário. E tem uma cerimônia que você faz a cerimônia do nariz, né? Você põe a cerimônia do nariz, traz o seu palhaço. Seu palhaço nada mais é do que o seu próprio eu inflado, caricaturizado, com o que ele tem de bom, com o que ele tem de ruim. E você vai e você apresenta o seu nome, né? E eu tinha uma coisa assim, meu nome vai ser X, porque meu nome era Pipo, eu queria chamar Pipo como palhaço, porque tinha uma amiga minha que tinha um sobrinho, e ele pequenininho, naquela época com a mediunidade aberta, tinha 3, 4 anos, ele me chamava de Pipo. Ele falava, não, você é o Pipo. E ele tinha outros 2 amigos que eram invisíveis. Eu era o único amigo que era invisível e que tinha virado visível. Olha esse papo de criança, né? Então era o Pipo, Walster. E o Pipo, eu falava assim, mas criatura, meu nome é Juliano, não sou o Pipo. Eu falava assim, Pipo, claro que é o Pipo. Você é Pipo, que nem o Walster, não sei mais o que e tal. Era muito engraçado e eu queria chegar assim. Queria um nome bonitinho, né? Todo fofo. Então, cheguei. Aquela roda de palhaço montada. Cheguei, já paramentado, falei assim, eu quero chamar Pipo. Eles olharam na minha cara e falaram, Pipo? Pipo, não. Nada a ver com você. Não, a gente tem que ver alguma coisa aí que tem a ver com essa barriga. E aí você vai ficando assim, meu Deus do céu, vocês estão vendo que eu sou barrigudo? Meu Deus do céu, vocês estão vendo que eu sou burro? Não, esse cabelo! Putz! Quanto mais você tenta esconder aquilo que você tem vergonha, né, mais aquilo grita. É impressionante. E comigo, principalmente, é mais ou menos assim. Né? E, não, olha esse cabelo, esse estufo vazando do lado. Não, a gente não pode deixar isso passar. Está na tua cara o teu nome. Seu nome vai ser Astolfo por causa desse estufo. Aí a hora que eles falaram Astolfo, toda a roda caiu na gargalhada, porque todo mundo, de alguma forma, sabia que eu ficava sempre assim, né? E eu fico sempre assim, ó, batendo aqui do lado para afrouxar os tufinhos, para eles não virarem tipo o Bozo Crust, assim. Quanto tempo escapei, quanto tempo fugi de olhar para quem eu sou, de olhar para a forma do meu corpo, para a forma do meu ser, para aquilo que o meu espírito imprimiu para essa encarnação. Quanto tempo eu fugi, deixei de aceitar. E estava tão evidente, foi um esforço tão patético. E quando foi conciliado, gerou leveza. Nós passamos muitas vezes nos negando por muito tempo, negando o que nós sentimos, negando aquilo que nós queremos ser, negando aquilo que está dentro de nós, negando porque nós não temos coragem ou habilidade de responder aquilo que vai ser da nossa vida a partir do momento que nós integrarmos isso. Mas isso, gente, é de alguma forma coerência. Porque coerência não é fazer bonito para o outro ver. Coerência não é fazer bonito porque o que os outros vão pensar, o que vão dizer para ser famosinho. Coerência é olhar para dentro de si e falar assim, essa é a verdade que eu estou dando conta de elaborar e eu preciso agir de acordo com ela. Coerência é assumir de fato e aprender a amar de fato quem você é, na confiança de que há um sentido para tudo aquilo que você já viveu a partir do fluxo da vida. Se você ainda está sofrendo, se você ainda está em conflito, é porque ainda não conseguiu entender o fim desse caminho, para onde esse caminho te leva. Mas há um caminho tranquilo, há um procedimento tranquilo para se fazer isso, que é começar a amar as suas falhas. Não veja as suas falhas como limitações, mas veja as suas falhas como oportunidades de trabalho. Se eu sou assim, o que eu devo fazer? Como é que isso pode ser útil?
Como é que isso pode ser? Você percebe? Como é que isso pode dar vazão a quem eu sou? Né? Quero dar um bônus para vocês, porque eu, com toda essa aula na minha cabeça, olha, é um inferno, vou falar para vocês. É um inferno bom, adoro também, mas enfim, não é essa a questão. A questão é, nossa, até que essa aula saia da minha cabeça e vire aqui vídeo e vá para a internet, eu fico processando e processando. Estou no avião, voltando de Portugal, assisto o episódio 8 de Star Wars. Diálogo do Mestre Yoda diante das crises existenciais do Luke Skywalker. Ah, que foda. O fracasso, o maior professor é. A maior coisa que a gente pode ensinar muitas vezes são as nossas falhas. É mostrar para outras pessoas, partilhar com outras pessoas, não só como nós somos bons, como nós temos habilidade de responder, porque eu tomo atitude, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Cara, às vezes é tão bom, é tão maravilhoso, é tão aconchegante dividir aquilo que nós erramos, dividir as nossas falhas. Olha, eu lembro de conversas maravilhosas que tive com amigos, em que eles não precisaram em nenhum momento exaltar as qualidades que eu sabia que eles tinham, mas o que eles fizeram foi abrir os braços e me mostrar, olha, nós erramos assim, nós já passamos por isso, tivemos essa dificuldade, batemos com a cabeça aqui e tal. E às vezes aquilo me ensinou muito mais, de perceber que todo mundo, sem exceção, pensa aí num cara que se admira, um ídolo seu, uma pessoa que te faz bem, você fala, nossa, esse cara é o máximo, tudo de bom, maravilhoso. Pensa nele. Ele passa por problemas como você, ele tem que ter responsabilidade, habilidade de responder à vida como você. E ele vai passar por elaborações mentais como você. Ele vai passar por aquele processo de queima, de liberação de energia como você. Então é muito bom quando a gente se descobre simplesmente seres humanos. Não heróis, não mitos, não supermédiums e pessoas que levitam, coisa do tipo. Eu não quero ser uma pessoa que levita, não quero ser uma pessoa que vomita, não quero ser uma pessoa, sabe, chega, né? Aí todo mundo para, fica abençoado, brisado com cara de tonto. Eu quero ser humano, eu gosto de ser humano, eu gosto de ser sincero, eu gosto de ser verdadeiro, eu gosto de viver crise, eu gosto, porque quando eu estou vivendo uma crise, eu tenho certeza que o conhecimento que entrou em mim não foi em vão, ele está mexendo as coisas, porque a crise acontece toda vez que um novo conhecimento encontra com uma velha opinião formada sobre tudo, e aí você precisa se mover. Crise é movimento. Movimento é atrito. Atrito é liberação de energia. Precisa rolar. Não é? Nós temos ainda, gente, muita dependência de gurus. E eu volto aqui, autonomia e responsabilidade. Nós procuramos gurus que não falham. Nós procuramos gurus que sejam perfeitos. Nós procuramos gurus que exerçam o papel de ponte, de pontífice. Nós criamos um novo pontificado. Elegemos novas pessoas que são a voz da espiritualidade para a nossa vida. Não seja estúpido. Não seja estúpida. Um guru perfeito não serve para nada. Um guru perfeito serve para gente perfeita. Você é perfeito? Não. Eu sou perfeito? Não. Para que serve um guru perfeito na nossa vida? Fala para mim. Para que serve um guru perfeitinho na nossa vida? Para que serve uma pessoa cheia de luz, plena de... Filho, volta lá para o filme. Uma pessoa plena de luz não pode habitar as trevas que nós estamos. E nós precisamos de pessoas que estejam carregando os mesmos dilemas. Portanto, nós não podemos mais ficar terceirizando essa responsabilidade. Mas eu vou lá para ver fulano, para ver se os espíritos falam alguma coisa para mim, para ver se aparece um mestre e me canaliza uma coisa. Filho, já passamos dessa fase, né? Já passamos dessa fase. Nós já estamos num outro patamar. O patamar agora é de exoconsciência, é cocriação, habilidade inata do ser humano
de estabelecer uma comunicação, sintonia, conexão e comunicação, mas com cocriação com seres humanos, seres extraterrestres multidimensionais. Isso é exoconsciência, mas é cocriação, não é adoração, veneração, obediência, religião. Acabou, não é isso. Eu vou lá para ver se o ser, para ver se o espírito me fala alguma coisa que eu tenho que fazer para melhorar minha vida. Sério mesmo? Vai atrás você. Você sabe que em novembro nós estivemos com o pessoal da Spiritual Science Foundation, Robin Foy e Sandra Foy. Eles estão num documentário aqui no canal aberto que é The Afterlife Investigations, talvez o maior e mais relevante experimento de paranormalidade de fenômenos físicos do último século. É extraordinário. Conseguiram efeitos maravilhosos, tanto de materialização de seres, movimentação, aporte de objetos, gravação de imagem, gravação de som, materialização de fotos. Assista o documentário, vale muito a pena. Estivemos com eles para um workshop, 2 dias, 3 dias, conversando direto com eles. E o Robin me falou uma coisa assim: Juliana, desconfie se na comunicação mediúnica surgir um espírito dizendo que você deve fazer X, Y ou Z. Em geral, são espíritos ainda muito ligados à religião, à estrutura dogmática e à estrutura de poder. Eles não vão levar você para o caminho que vocês precisam trilhar. Em geral, um espírito mais evoluído, ele vai sempre te dizer: olha, eu sugiro isso. Olha, talvez seja bom você fazer aquilo. Se você fizer isso, talvez você tenha esse resultado. Mas ele nunca vai virar para você e dizer: faça isso ou faça aquilo. Porque eles também trabalham pela autonomia filosófica, pela autonomia de pensamento. E apesar de falhos, apesar ainda de limitados, vamos dizer assim, seres em obras, seres em construção que nós somos, nós precisamos assumir o nosso papel de autonomia. Nós precisamos dizer: desculpa, não concordo. Desculpe, não concordo. A vida é minha. Desculpe, não concordo. Desculpe, é muito bom, muito obrigado pelo teu conselho, pratique você ele, eu vou praticar o meu. E assim nós temos que desenvolver essa autonomia, essa regulação de nós mesmos a partir de uma nova consciência, a partir de um novo patamar de consciência, a partir de um patamar responsável, autônomo. Eu estava em Porto, saí para caminhar, sabe quando você vai pensar com as panturrilhas? Fiquei umas 10 horas, uns 10 quilômetros, assim, passeando, de repente olho para o topo de uma montanha, um monte assim, e vi uma igreja redonda. Falei: olha que legal! E me senti atraído por lá, sabe? Pode isso que fui. Acabei indo para lá e sobe uma baita de uma rua, gordinho sofre nessas coisas. Você caminha, voltei até no chão. Aí caminha, sobe, não sei o que. Aí chega lá em cima, a desgraça da igreja fechada. Tudo bem que a vista era muito bacana, estava fechada, eu fiquei super frustrado. Falei: poxa, eu queria entrar numa igreja em forma de círculo. Uma coisa contraditória, porque os jardins assim do lado enfeitados com canhões de guerra, uma igreja com um canhão de guerra enfeitando, não fazia muito sentido. Parei na frente da porta da igreja. E daí veio uma voz assim na minha cabeça, inconfundível. Parece que eles botam meus pensamentos em mute. Não, mute, escute isso. E essa voz disse assim: nós trouxemos você para visitar essa igreja em forma de círculo, para lembrar que o círculo não pode ter forma de igreja. Né? Círculo, movimento aqui, esse trabalho que a gente faz, não pode ter forma de igreja. A gente não pode estar aqui construindo novos gurus, novos caras que não falham, não, seres iluminados, não é? Pontífices, não. Isso aqui é um movimento de gente que ama suas próprias falhas, suas próprias limitações, suas próprias questões para serem elaboradas e que estão fazendo isso juntas. Que ao contrário, que a propósito, é o último presente da nossa diva Oprah. My gift is my command. Stay together. Stay together. Meu presente é a minha ordem. Para quem está acompanhando as aulas de constelação familiar, a ordem. O
seu lugar de pertencimento. As leis universais são o fluxo da ordem, são o fluxo do pertencimento de cada coisa. Quando nós reconhecemos a ordem, reconhecemos o fluxo que sustenta todas as coisas no universo, nós aceitamos a ordem como um presente. My gift is my command. E qual é esse comando? Qual é essa lei que ela apresenta? Stay together. Todo caminho evolutivo é um caminho para a integração. Nós saímos da base da pirâmide para o topo. O topo é um só, as faces são variadas. A base é muito mais ampla, mas o topo é um só. Todos nós fluímos para essa sensação de unicidade. Nesse sentido, na nossa jornada evolutiva, buscando a unidade, buscando a integração consigo mesmo, com o outro, com o meio, com o todo. Nós não podemos cair no risco do isolamento. E essa é uma jornada, gente, que nós não damos conta sozinhos. Pus aqui, não damos conta sozinhos. Você vai ter de realizar ela sozinho, com certeza. É dentro de você. Ninguém vai entrar para te operar. Não vai ter fora, é dentro de você. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas isso, o fato de você ter que trabalhar o seu interior, dele ser um trabalho individual, veja. Então, olha que sacada. O fato de ser um trabalho individual, trabalho evolutivo é um trabalho individual, cada indivíduo trabalha assim em si, né? Mas ele não precisa, vou pôr aqui um sinal de diferente, ele não precisa ser solitário. É um trabalho que se realiza só, mas ele não precisa ser solitário. Como é que funciona isso, Juliano? Rede de apoio, porque amigos cuidam. Toda vez que a gente entra numa crise, aquele processo de elaboração mental consome. Consome, porque é uma treta. Você pensa naquilo todo dia, você processa aquilo todo dia, aquilo consome o teu plano mental e muitas vezes nós nos vemos em becos sem saída nesse processo de elaboração. Beco sem saída. Você chega num ponto onde não te traz paz. Você chega num ponto de elaboração que não te faz avançar, que te dá agonia, que te dá peso. E aí você fala, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Aí entra a rede de apoio. Porque você pode dividir a sua elaboração mental com essa rede de apoio, com esses amigos que curam. Eu não estou falando assim, gente. De ter 60 mil. Porque eu tenho uns 5 mil amigos no Facebook. Porque eu precisei abrir um outro perfil. Meu Deus do céu. Que inocência. Estou falando daqueles amigos que você conta aqui, Sabe? Aqueles amigos que você pode ser quem você é. Aqueles amigos que você pode partilhar o que você tiver sentido. Não importa o que, eles vão continuar gostando de você e apreciando você do mesmo jeito. Olha, em escalas diferentes, eu tenho alguns amigos assim que curto muito, com quem posso ser muito sincero, me abrir. Mas assim, aquela pessoa que eu tenho a tranquilidade de falar tudo, sem exceção, talvez sejam 2. Incrível, né? Incrível. Esses amigos, eles vão ajudar você a assentar os tijolos interiores dessa elaboração mental. E aí você chega no beco sem saída, você mostra para ele, o amigo vai te dar um outro viés, que é o viés dele, que é o ponto de vista dele. E aí você vai, opa, beleza, agora eu tenho isso. Aí você vai para um outro.
Você vai assentando tijolos interiores. E de repente você, uau, consegui chegar num novo patamar. E aí vai começar tudo de novo. E esse processo é uma delícia. Uma delícia. Eu vou falar para vocês, isso parece meio sadomasoquista falar isso, mas eu adoro crise. Eu adoro estar em crise. Me sinto absolutamente bem. Claro, exige, dá um suador. Mas no final eu sei que eu estou me movendo. Eu sei que o conhecimento está gerando movimento dentro de mim. A crise é esse sintoma de movimento, é esse sintoma de evolução, é esse sintoma de absorção do conhecimento. E é interessante, gente, porque estar perto é estar do lado de dentro. Tô falando assim, sabe? Gente pegajosa, sempre que tá toda hora falando com gente, não sei mais o que, vai ficar aquele desespero. Na verdade, tá fugindo do seu trabalho individual, né? Quem quer sempre ficar no coletivo, tá fugindo do seu trabalho individual. Mas ser solitário, claro, fazer o trabalho individual sem ser solitário, exige essa rede de amigos, mas são amigos que estão perto de você, não é que, porque eu converso com ele todo dia, então não. São aqueles amigos de alma, que você se reconhece. Estar perto é estar do lado de dentro, é ter cumplicidade de ideias, ter cumplicidade, intimidade, criar um ambiente seguro na amizade onde você possa dividir, onde você possa ser quem você é, não é? E é isso, e dar conta também de quem o outro é, né? Com tranquilidade, de saber que ele te acolheu, você vai acolhê-lo e juntos vocês vão. Por isso que no círculo a gente fala assim para montar lá os pequenos círculos com mais ou menos umas 8 pessoas, para revisitar as aulas, para conversar, para partilhar, para criar uma rede de apoio. Claro, tem que haver identificação, tem que haver cumplicidade, tem que haver amizade, tem que haver suporte mútuo, não é? E olha, vale muito a pena criar essa comunidade aqui. Mesmo que você não seja assinante da plataforma lá, viu? Monta um grupo de amigos, aí tem tanto conteúdo aqui, tem mais de 400 vídeos no canal do Círculo no YouTube. Monta um grupo, começa a assistir esses vídeos abertos, enquanto vocês não querem participar do programa de estudos avançados, mas senta, conversa, partilha, sabe? Abre o teu coração, mostra quem você é para esse grupo de amigos aqui. Escolhe bem, mas mostra quem você é, sabe? São aqueles grupos aquele grupo de pessoas que você não tem a obrigação de ser o foda, de ser o tal, de ser o fortão. Porque deve ser muito legal ser amigo do Posati, né? Ele é tão... Uau! Não, meu filho, ser amigo do Posati é uma desgraça, você não faz ideia. Porque com meus amigos eu preciso ser quem eu sou. Preciso abrir minhas crises, falar, olha, cara, eu tô com medo. Olha, eu tô me sentindo culpado. Olha, eu tô me sentindo pesado. Olha, eu não dou conta. Eu me sinto fraco, eu me sinto ineficiente, eu me sinto um entertainer, eu sinto que o que eu estou fazendo não está fazendo diferença para ninguém, e minhas crises, e vamos assentando tijolinho mental, né? É esse tipo de pessoa que você tem, esse tipo de amigo que você tem que procurar, criar a tua rede de apoio, criar teu pequeno círculo para estudar aqui, sabe, monta um grupo de apoio, começa a estudar, começa a partilhar, começa a ver como é que o conhecimento se encaixa dentro da tua vida, né? Aquela frase maravilhosa do Sócrates, o conhecimento só é útil se nos tornar pessoas melhores. Como é que ele vai nos tornar pessoas melhores? À medida que nós incorporarmos o conhecimento na nossa elaboração mental. E como é que a gente pode fazer essa elaboração mental de uma forma que seja individual, mas não seja solitária? Uma rede de amigos, uma rede de suporte. Amigos curam, gente. Amigos curam. É muito assim, quantidade versus qualidade, sabe? Então é muito interessante a gente olhar para esses 3 presentes nesse final de ciclo e falar assim, conhecimento, movimento, transformação, assumir o nosso papel, quem nós somos, apaziguados, felizes, com uma rede de suporte madura e sem mimimi, ressignificando a todo momento os nossos antigos paradigmas,
a forma como nós enxergamos a vida e o mundo, a forma como nós nos relacionamos, como nós nos empenhamos a descobrir o nosso papel. Conhecimento que desdobra a realidade diante de nós, que nos faz atingir novos patamares de consciência, dialogar com escolas de saber e integrar cada vez mais a verdade dentro de nós. Verdade esta que vai contrastar com a limitação ainda do nosso ser, com a nossa capacidade de elaboração, mas que precisa ser assimilada para justamente liberar o amor que está em nós. Não há outra forma de produzir transformação em nós, transformação em movimento, senão nos amando, amando quem nós somos. E amando quem nós somos, integrando quem nós somos capazes de compreender que somos seres de comunidade, que somos seres que trabalham juntos por um mesmo caminho evolutivo, que somos todos de uma única família espiritual. E aí nós somos capazes de nos abrir, de mostrar quem nós somos de fato, de criar ambientes seguros de partilha, de aprendizado, de colaboração, de cumplicidade, onde nós avançamos, onde nós seguimos em frente, rumo a esse ideal de transformação do nosso mundo, de transição desse momento que a nossa humanidade vive. Que essa aula eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos comigo. Fecha os seus olhos comigo e respira lenta e profundamente, 3 vezes, na tranquilidade de perceber o oxigênio que entra no teu organismo, cai na tua corrente sanguínea e vai até os pontos mais distantes, vamos dizer assim, do seu corpo, onde ele entra em combustão, ele libera energia, ele põe cada célula, cada molécula do teu corpo em movimento. Percebe esse oxigênio levando essa energia para cada parte do teu corpo, do topo da sua cabeça até os seus pés, relaxando o seu ombro, relaxando a sua mente, relaxando o seu coração, alinhando os teus chakras, os teus eixos. Vamos que o nosso corpo seja agora alinhado por esse processo de respiração. Neste momento, nessa vibração, assimilando essas energias, nós geramos um ambiente seguro ao redor de nós. Uma bolha de proteção, de amparo, de aconchego, de carinho ao nosso redor. E convidamos os seres e humanidades que cooperam com a egrégora do ciclo a se fazerem presentes, conectados com a nossa mente e com o nosso plano mental. Nós agradecemos nessa aula aberta. Eu quero agradecer a vocês, nossos amigos que colaboram com esse projeto nas diversas dimensões onde ele está. Agradecer por todas as primeiras 100 aulas que nós publicamos o ciclo, pelos mais de 400 programas, pelos documentários que nós fomos capazes de produzir conjuntamente, e por todas as pessoas que de alguma forma foram alcançadas pelo fluxo da sincronicidade deste conhecimento. Para todas as pessoas que se abriram, as realidades que se desdobram a partir desse conteúdo. Agradecer muito por essa primeira fase. E agradeço vocês, honro com vocês a vida de todas as pessoas que estão assistindo essa aula agora. Na certeza, na tranquilidade de que vocês visitam cada pessoa, de que estão sendo amparadas, protegidas, harmonizadas pela presença e pelas energias que a mente de cada um
é agora capaz de assimilar a partir desses conhecimentos. Eu agradeço a nossa equipe espiritual que visita, que se põe a caminho de cada casa, de cada computador, de cada celular, de cada tablet ligado a essa aula nesse momento de sintonia, de conexão e de cocriação. Nesse estado e certos, com certeza da presença de vocês, da atuação de vocês, da contribuição de vocês para os nossos processos de assimilação e elaboração mental, nós abrimos o nosso campo mental para o fluxo das energias conciliadoras, para o fluxo das energias de renovação que chegam ao planeta Terra, permitindo que a nossa vida em todas as suas dimensões seja visitada, transformada, transmutada por essas energias. Que nós sejamos capazes de nos abrir a esse fluxo para ressignificar as nossas relações com a nossa família, as nossas relações com o nosso trabalho, as nossas relações com a nossa rede de apoio, com as nossas estruturas e com a nossa jornada espiritual. Que a nossa vida seja visitada, seja ressignificada pela assimilação da nossa mente dessas energias. Que essas energias produzam em nós disposição, vontade, coragem, destemor para avançar na transformação de nós mesmos e do mundo que conhecemos em um mundo bem melhor. Permaneçam conosco, permaneçam em sintonia conosco os nossos amigos espirituais, os seres de humanidades que nos acompanham. Que haja paz no nosso coração, paz que supere a culpa, paz que supere o medo, paz, o verdadeiro sentido de tranquilidade e serenidade de quem sabe que tudo está no seu devido lugar, que toda causa tem o seu efeito, todo efeito gera uma nova causa, mas de que todos estamos firmemente contidos dentro da mente do povo, da mente do Criador, da mente do Pai de todas as coisas. Não há coisa boa ou ruim, há o fluxo da vida que emana do coração dele para nos fazer conhecê-lo cada vez mais. Que a jornada do saber seja sempre um convite incessante dentro de nós e que neste novo ciclo que nós iniciamos agora, nós tenhamos a disposição e a coragem de abraçar quem somos, de amar quem somos, de ser quem somos, sem medo de ser feliz, sem medo de estar feliz, sem medo de compartilhar e de participar deste movimento filosófico livre e espiritualizado que o Círculo nasceu para ser. Gratidão. Gratidão a você, gratidão por você estar aqui. No Círculo nós geralmente terminamos esses momentos dizendo: e lá vamos nós. Portanto, lá vamos nós. Tchau, sempre avante, questa é a coisa più importante. Se você curte esse tipo de aula, esse tipo de coisa e quer receber as novidades, tem um link aqui, ó. Vou botar um link aqui em cima desta lousa para você. Clica aí, deixa teu e-mail, se cadastra, acompanha o nosso trabalho. Tem uma série de conteúdos que a gente publica toda semana e eu faço muita questão de dividir isso com você, porque isso tem transformado a minha vida. Conhecimento gera movimento e gera transformação. Se mudou minha vida, pode ajudar você a mudar a sua também. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante.